Então, ó, na letra B, essa tabela aqui, que eu ajustei os números, né? Para não dar quebrado. Só olhando, pessoal, ó, 4,4 menos 5 dá 0,6. Dividido por 1, que é a variação do x, né? Vai dar 0,6 negativo, né? Menos 0,6. Se eu pegar 3,87 menos 4,4, dá 0,53, né? Negativo. Dividido por 1, menos 0,53. Então, já nesses dois primeiros aqui, se a gente pegar esses dois pontos, depois esses dois, a gente já vê que não é linear. Porque para ser linear, todos têm que ser exatamente o mesmo valor da taxa de variação y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, já nesses dois aqui já não deu, ó. Essa diferença entre esses dois pontos dá menos 0,53 e nessa aqui dá menos 0,6. Então, não é linear, tá? Só fazendo essa continha, a gente já viu, furou um pontinho, já não é linear. Ok. Não sendo linear, ela só pode ser, então, exponencial, porque é o que está falando aqui, ó, se é linear ou exponencial. Como que é a carinha de uma exponencial? Exponencial é aquela onde o x é o expoente, tá? Então, a gente vai ter um valor inicial. Esse A é 1 mais a taxa. Taxa pode ser positiva ou negativa, dependendo se cresce ou decresce, né? Esse A, então, é 1 mais a taxa, elevado ao x, que seria o prazo, o tempo, né? De crescimento ou decrescimento. Então, essa seria nossa fórmula da função exponencial. Um número fixo, que no caso é o valor inicial, a base do exponencial A elevado a x. Para achar esse A, como é uma potência, uma exponencial, né? Eu faço uma divisão. Eu divido y2 por y1, que é um ponto, né? Um ponto y2, x2, e embaixo y1, x1. Só que como o x está no expoente, aqui eu tenho que fazer essa divisão, porque senão eu vou ficar com 3 variáveis, né? Vou ficar com o y2, o y0 e o x2. Então, fazendo assim, eu consigo cancelar o y0 com o y0. y0 dividido por y0 dá 1. Então, só vai ficar essa fórmula aqui para eu achar o A. E quando a base é igual, na divisão, né, de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Faço x2 menos x1. Assim eu consigo achar o A. Então, basta dividir y2 por y1, porque aqui x2 menos x1, qualquer que seja o x escolhido, né, um menos o outro, sempre vai dar 1. Então, A elevado a 1 vai ser o próprio A. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz a continha para os parzinhos, né? Fiz de 2 em 2, ó. Primeiro peguei esse aqui. 1 menos 0, né? x2 menos x1. E aí, dividi por y2 menos y1. Deu 0,88, se vocês fizerem aí na conta, né? Na calculadora. Depois, peguei esses dois pontos aqui. 3,872, eu dei uma ajustadinha, coloquei o 2 aqui para dar exatamente 0,88. Senão, tinha dado 0,87, 9, alguma coisa assim. Então, usando todos os dígitos aqui, 3,872 dividido por 4,4 vai dar exatamente 0,88, tá? Aqui no outro parzinho aqui, peguei 3,40, 7,6, 3,6, dividi pelo anterior, dá exatamente 0,88. Se pegar 3,41 e 3,87, conforme estava antes, dá aproximado aqui, dá 0,88 alguma coisa aqui, tá? Então, dá aproximado. Eu peguei todos os dígitos para ficar exatamente 0,88. E os expoentes aqui, pessoal, fazendo, ó, 3 menos 2, vai ficar 1. A elevado a 1 é A. Depois o último aqui, ó, o 4 e o 3. Então, 4 menos 3 vai dar 1. A elevado a 1 é A. E 299,84768 dividido por esse número vai dar 0,88. Então, ó, o A ficou fixo em todos. Se desse algum número aqui diferente, também não seria exponencial, tá? Não seria nem linear, nem exponencial. A exponencial, o A, que é a base, tem que ser igual, tem que ser fixa, né? Para a gente conseguir achar a fórmula aqui, esse A tem que ser único. Não pode ser vários valores aqui, né? Então, quando eu divido y2 por y1, tem que dar uma constante na tabela inteira. Então, só recapitulando para ver se vocês entendem a diferença, pessoal, ó. Na letra A, eu fiz a diferença.
Porque, ó, o x está indo de 1 em 1. Quando o x está indo de 1 em 1, você não precisa se preocupar com ele, tá? Você se preocupa apenas com a variação do y, porque o x já tem a variação de 1 em 1. Então, se o x está variando de 1 em 1, a variação do y é a variação da função. Então, você faz um menos o outro, um menos o outro. O último menos o anterior, o último menos o anterior. Sempre assim, né? Um menos o anterior, um menos o anterior. Se essa diferença for constante, ela é linear. Então, se a diferença, se um menos o outro for constante, a função é linear. Se um dividido pelo outro for constante, ela é exponencial. Então, pode ser a subtração, é linear, ou a divisão é exponencial, tá? Ou você vai fazer a divisão, ou vai fazer a subtração. Subtração constante da linear, divisão constante da exponencial, tá bom? Isso quando o x vai de 1 em 1. Se o x não for de 1 em 1, basta substituir aqui na fórmula, né? Que você vai ver a variação do x também, e aí vai ter que ser constante, né? Só você pegar, por exemplo, se eu não tivesse esse número 1 aqui, eu pegava só 2 menos 0, embaixo, né, no x, daria 2. E menos 1 menos 5 ia dar menos 6 dividido por 2, também ia dar menos 3, tá? Se você pegar esse ponto aqui com esse, ia dar menos 4, menos 5, menos 9, dividido por 3, menos 0, menos 9 dividido por 3 também daria menos 3. Então, qualquer ponto que você pegar aqui, a variação vai dar menos 3, tá bom? Mas quando tá indo de 1 em 1, fica mais fácil você fazer a continha, né? Só dividir um menos o outro anterior. Então, deu tudo constante o A aqui. Beleza, então eu sei que ela é exponencial, porque a divisão ficou constante. Divisão constante, exponencial. Se fosse subtração constante, seria linear. Ok. Então, eu tenho que fazer a fórmula exponencial. Conforme a gente sabe, essa é a fórmula da exponencial. O x vai no expoente. Então, eu escolho qualquer parzinho. O mais simples é você escolher quando o x é 0. Igual eu fiz lá no primeiro, né? As contas ficam mais fáceis. Mas qualquer um que você pegar vai dar certo. Eu peguei aqui, ó, 0,88, que é o A que a gente achou aqui, elevado a x, que o x aqui é 0. E o y é 5. Quando o x é 0, o y é 5. Eu peguei esse parzinho de ponto aqui, né, xy, da tabela. Então, eu quero achar o y0. 0,88 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. y0 vezes 1 dá y0. Então, o y0 é igual a 5. Para fazer a fórmula, eu substituo y0 e o a. Então, vai ficar 5 vezes 0,88 elevado a x. Aí, vocês podem fazer a prova real trocando o x. Vai lá, x igual a 1. Então, vai ficar 5 vezes 0,88. Vai dar 4,4. Vai x elevado a 2. E aí, vai fazendo a conta, né? O 0,88 elevado a 2. Né? No lugar do x, coloca 2, coloca 3. E vocês vão ver que vai dar exatamente esses valores aqui. Eleva e multiplica por 5. E aí, ficou assim esse exercício, então, dessa tabelinha. Beleza? Quando eu passei exponencial para vocês, eu não dei esse tipo de função assim, né? Através de uma tabela, mas é interessante. O legal seria vocês desenharem esses pontos no Excel e pedir para traçar a função, né? O gráfico em linha, para vocês verem como que fica o gráfico. Fica uma exponencial, é bem legal. Vocês podem fazer esse teste aí para vocês verem. Dúvidas, pessoal? Não. Beleza. Vamos lá. Cadê? Perdi meu Word. Ah, tá aqui. O sexto. O PIB de um país cresce a uma taxa. Toda vez que der taxa, pessoal, uma dica. Taxa significa que a função vai ser exponencial. Por quê? A fórmula da exponencial é y igual. Deixa eu colocar aqui a fórmula y0. Eu já deixei aqui lá prontinho, porque dá um trabalhão digitar essas coisas com índice. Multiplica 1 mais a taxa elevado a x. Tá vendo esse 1 mais i? Esse 1 mais i é o nosso a. O a é igual a 1 mais a taxa. Esse 1 é só para pegar o valor inicial mais tantos por cento, ou menos tantos por cento. Então, esse 1 mais i está no lugar do a. O a é 1 mais a taxa.
Tá? Sempre exponencialmente vai ser assim. É como juros compostos, é juros sobre juros. Você pega o capital inicial e soma no capital multiplicado pelos juros, pela taxa de juros, né? Isso há um tanto de número de vezes que seria o prazo, né? Então, por exemplo, nos juros compostos, a gente usa essa fórmula para calcular aí o montante, né? Então, esse Y0, só para lembrar, né? O Y é o valor final. O Y0 é o valor inicial. Só na questão de interpretação, né? O I é a porcentagem, no caso a taxa, né? Sempre a porcentagem vai ser o I. Tem o X. O X é o prazo. Tempo, prazo, tá? Era para estar tudo minúsculo. Dou conta de tudo isso. Isso aqui. Então, essa vai ser a fórmula exponencial. Então, essa fórmula que eu vou usar nesse exercício. Daqui quantos anos aproximadamente o PIB triplicará? Ou seja, o valor final vai ser 3 vezes do valor inicial. Então, vamos ver. Vou pegar uma caixa de texto que eu consigo inserir melhor aqui. Essa barra foi para lá, vai para cá. Deixa eu copiar essa fórmula que já está pronta. Beleza. Então, ó, tá falando que daqui a quantos anos, então tá procurando o prazo, tá procurando o valor de X. Daqui a quantos anos, então tô procurando X, não sei quanto que é o X. A taxa é 5%. E que é a mesma coisa que 5 dividido por 100, né? 5%. Por que não divide? Chega pra... Agora vai dividir. Vai dar 0,05, né? Sempre quando é 5%, 3%, porcento é dividido por 100. Pega a calculadora e divide, né? Porque nessa fórmula eu tenho que colocar a taxa na forma unitária, sem a porcentagem. O valor inicial e o valor final, vocês podem dar qualquer valor, desde que seja o triplo no final. Por exemplo, vou começar com 100 aqui, e o meu final, então, vai ser 300. Ou se eu começar com 1.000, vai ser 3.000. Se eu começar com 1, vai ser 3. Se eu começar com 2, vai ser 6, tá? Eu quero saber quanto que vai ser, então, o triplo. Falando de PIB, então tem que ser muitos reais aí. Tanto faz, vocês colocam um valor e o triplo. Não quero fazer isso, quero fazer matematicamente. Beleza, pode ser? Melhor ainda. Se não quiser colocar número. Com número vocês entendem melhor, né? Mas eu não quero colocar número. Então, o final vai ser 3 vezes o inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes o Y0. Eu vou copiar essa fórmula aqui, porque senão vai ficar muito feio. No lugar desse aqui, eu vou colocar 3 vezes Y0. Esse 3 Y0. Assim, o Y0 é ele mesmo. 1 mais a taxa, que é 0,05, elevado a X. Então, ó, vocês podem colocar aqui 3.000 e 1.000. Não importa o quanto você vai colocar no Y0, desde que triplique. O valor final tem que ser o triplo do valor inicial. Então, vocês podem dar valores aí ou não, tá? Pode deixar Y0 e 3Y0, tá bom? Tanto faz aí o valor que vocês colocam. Peraí que tem... Por que tá todo mundo toda hora saindo e voltando, É que não voltou na hora, né? Tem ninguém tirando ninguém, expulsando ninguém, não, né? Na aula de sexta, a pessoa ficava tirando um ao outro, assim, porque eu esqueci de tirar a permissão deles. Acho que com vocês não tá acontecendo isso. Então, beleza, pessoal? Vocês podem colocar valor para Y0 ou não, tá? Não vai fazer diferença aqui. Por quê?
Esse y0 que está multiplicando vai passar dividindo, porque eu tenho que achar o valor do x, então eu vou isolar o x. Então, ó, vai ficar 3 y0, que é o valor inicial, né? Dividido por y0. Então, peguei esse y0 que estava aqui e passei dividindo. Ficou pequenininho, não sei por quê. Então, isso aqui vai ser igual a... igual 1,05 elevado a x. Não precisa. Ah, e o que aconteceu aqui, ó? O y0 dividido por y0, a gente pode cancelar. Porque uma coisa dividido por ela mesma é 1. Então, vai ficar 3 igual 1,05 elevado a x. Ficou assim. E eu quero calcular esse x. Para calcular o x que está no expoente, eu tenho que usar a função inversa da exponencial. Alguém tem ideia o que é o inverso do exponencial? Logaritmo? Isso mesmo, muito bem. Eu posso usar o log. Nesse exercício, é um exercício até de concurso, tá? É só você aplicar o log na base 10, por exemplo, porque seria dado os valores aqui, ó. Então, vai aplicar dos dois lados o log na base 10. Então, vai ficar log de 3 igual log de 1,05 elevado a x. Aplica logo dos dois lados. Ou você pode... Eita. Deixa eu pôr um 3 aqui e tirar esse 3 aqui. Assim. Ou você pode usar a regrinha do log. Como assim usar a regrinha do log? Sem aplicar logo dos dois lados. Como seria? Deixa eu fazer assim aqui uma observation. Ó. Quando a gente tem A elevado a x igual a b. Deixa eu aumentar a coisa aqui, vocês não vão precisar ficar aumentando a letra. A elevado a x igual a b é a mesma coisa de eu calcular o quê? Log. Peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê meu negócio? Esse aqui é esse que eu quero. Log na base A de B igual a x. Ó, a base elevada ao resultado é igual ao número do meio, certo? Então, se log na base A de B é igual a x, A elevado a x é igual a B. Então, se vocês têm o A elevado a x aqui, ó, A elevado a x igual a B, já poderiam calcular direto log na base A de B. Então, isso daqui, vocês poderiam ter transformado assim, nisso daqui. Se quisessem, tá? Porque aí tem que saber uma outra fórmula. Log vocês viram bem pouquinho, né? Ó, ficaria assim, ó. Log de 1,05, né? A base 1,05 de 3 igual a x, né? Isso aqui seria a base e esse seria o número do meio, usando essa propriedade de logaritmo, tá? Esse seria um jeito de fazer. Aí teria que saber uma outra propriedade de logaritmo, se for usar essa fórmula, né? Que mudança de base, deixa eu copiar aqui. Tem que lembrar várias coisas, né? Se eu quiser mudar a base, deixa eu pôr uma fração, vai. Mais fácil. Para mudar a base de um log, eu tenho que fazer um log dividido por outro log. Isso chama fórmula da mudança de base. Aí você pode pôr qual base que você quiser. Então, assim,
Então, pode ser log de B dividido por log de A, na base 10. Ou ln de B dividido por ln de A, na base E. Ou continuar do jeito que a gente está aqui, nesse exercício aqui, e usar outra propriedade. Uma das duas vocês vão ter que usar, tá? Para o log. Uma das duas propriedades. Vou pôr um N aqui no expoente, ou um X. Pode ser um N, vai. Esse igual a N vezes log na base A. Que quando você tem log de uma potência, esse expoente cai na frente multiplicando. É uma forma de calcular esse X, sem usar essa parte aqui. Eu vou fazer das duas formas. Vou terminar essa desse jeito e depois vou fazer com essa outra fórmula, tá? Então, tem essas duas formas de fazer. Usando... Professora, Oi. qual é a atividade que tem que testar hoje? Ah, daqui a pouco eu falo. É o que sobrar aqui. Ah, entendi. Obrigada. Então, ó, nesse caso aqui, eu vou usar essa propriedade, ó. Vou até copiar aqui para eu falar porque eu estou usando ela. O X, então, ó, que tá aqui no expoente, ele vai sair e vai cair aqui na frente multiplicando. E o que tá multiplicando vai passar dividindo. Isso vai ser igual log de log de 3 dividido por log de 1,05, né? Esse 1,05 tá multiplicando, ele passa dividindo. Não fica dividido. Ai. Divide aí. Deixa eu ver se por parênteses divide. Dividir, deixa assim mesmo. Tá teimoso hoje. É um dividido pelo outro. Log de 3 dividido por log de 1,05. Só que no exercício foi dado o valor, né? Vocês podem usar a calculadora. Aperta log 3 dividido log 1,05. Aqui foi dado, ó, 0,4771 dividido por 0,0212. Aí faz essa continha, quanto que dá? 0,4771 dividido por 0,0212. Dá 22,5. Errei nas contas. Alguém tem uma científica aí para fazer? Deixa eu ver se a minha funciona aqui. Na científica, vocês podem apertar direto, ó, log de 3 dividido por log de 1,05. 22,51 e alguma coisa, dá isso mesmo. Então, aproximadamente esse 22,5 anos, né? Porque aqui a taxa está ao ano. Para você saber se é mês, ano, na resposta do prazo, você vê a taxa. Se for ao mês, é o número de meses. Se for ao ano, é o número de anos, tá? Então, esse é um jeito fácil de fazer. O outro seria usando essa mudança de base. Você faria aquele logaritmo e dividiria um por outro. Mas acho que assim é o mais fácil, né? Deixa eu fazer só esse jeito para não confundir vocês. Que é por expoente cai, né? Multiplicando e depois divide. Esse é bem diferente, né? Tem que usar logaritmo. E aí a gente cai nas propriedades do logaritmo. Ok? O exercício de hoje vai ser um desses, né? Porque daqui a pouquinho só tem isso para fazer. Alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto não, né? Então, vamos lá, continuar. A taxa de eliminação da ampicilina, ó, 40% por hora. Se tem porcentagem, é o mesmo caso daqui, ó. É uma exponencial. Mesmíssimo caso. Aí tá pedindo, a dose inicial é 250. Então, esse 250 é o início, 250 é o Y0. Né, ó, valor inicial. Deixa eu copiar isso aqui para lá.
Então, valor inicial tá falando 250. A taxa é 40%. Então, aqui é 40 dividido por 100. Dá 0,4. Determine a fórmula da eliminação da droga e faça uma tabela. Então, eu quero saber aqui o valor final e o X é dado, não? A fórmula, claro, vai ficar com Y e X. Toda vez que você tiver uma fórmula, as duas variáveis vão ficar Y em função de X. Aí você vai... Ah, na verdade, aqui o prazo é T, né? O prazo é T. O nosso X é o T. E aí, você vai ter o prazo para substituir para fazer a tabela, tá? O ideal seria fazer no Excel. Então, essa fórmula aqui, o que eu posso substituir? Só o valor inicial e a taxa, que é 0,4. Só que uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção. Se essa taxa é positiva ou negativa, como que você vai saber se a taxa é positiva ou negativa? Quando está falando de aumentar, crescer, duplicar, triplicar, isso tudo é uma taxa de crescimento. Então, a taxa é positiva. Quando falar decrescimento, eliminação, desvalorização, depreciação, tudo que for para diminuir, desconto, né? A taxa é negativa. Aqui, ó, a taxa de eliminação da ampicilina no organismo é de 40% por hora. Ou seja, vai diminuindo 40% das miligramas, né? Da droga que você toma, do remédio, né? É assim que o médico faz a conta, né? De acordo com a taxa de eliminação que os farmacêuticos estudam, né? Então, aqui essa taxa é negativa, é menos 40%, porque está eliminando do sangue, né? Você vai passando o tempo, vai eliminando. Vocês vão ver aqui que eu pus de 0 a 8, porque geralmente os antibióticos, que é a ampicilina, né? Vão de 8 em 8 horas, porque vocês vão ver na tabelinha, porque ela vai sumindo, né? Aí chega, passando 8 horas, já não tem mais nada no sangue. É uma dose muito pequenininha, então você tem que tomar de novo para poder continuar com essa ampicilina no organismo, né? Então, essa daqui seria a fórmula. Deixa eu copiar aqui. Só dá para somar 1 mais 1,4, né? 1,4 elevado a x. Essa é a fórmula que está pedindo no exercício. Ó, determine a fórmula. Essa aqui é a fórmula. Tá errado, né, gente? Tá todo mundo dormindo aí. É 0,6. Se vai eliminar, tem que ser menor que 1 aqui, né? Senão vai só aumentando. É 1 menos a taxa negativa, ó, 0,4, tá? Então, essa é a forma de eliminação da ampicilina no organismo. Agora eu vou fazer a tabelinha. Vamos lá. Acho que eu vou abrir o Excel aqui, que vai ficar mais fácil. Mais fácil e mais rápido que uma calculadora. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vai ser o T, que é o tempo, e aqui vai ser o Y, que é o valor final lá. Já aumento já a tabelinha, senão vocês não vão enxergar nada, né? Acho que agora dá para enxergar, né? Então, qual que é a nossa fórmula? 250 vezes a taxa, que é 0,6, né? Elevado a esse número aqui. Espera aí. Elevado a este. Isso. E aí, como o Excel é bonitinho, é só você puxar. Isso aí. Então, ó, começa com 250 miligramas, depois passou 1 hora, já está em só 150 miligramas no organismo. Passado 2 horas, 90, e aí vai diminuindo 60%, né? Que é 0,6, 40%, desculpa. Vai diminuindo 40% por hora. E aí, quando tem 8 horas, ó, só tem 4 miligramas. Das 250 que você tomou, só tem 4 miligramas no sangue. E aí você toma o remédio de novo para continuar fazendo efeito até eliminar as bactérias, né? Então, essa daqui vai ser nossa tabelinha. Vou copiar e colocar lá.
E aí a gente volta lá pro Word. Excel é muito fácil, né? Vocês viram como eu digitei? Vocês sabem digitar? Alguém precisa de ajuda para digitar no Excel? O chapeuzinho faz para elevar, né? E você clica na célula que você quer que seja o X, né? Então, eu fiz elevado a X. Vocês entenderam como que faz, gente? Sim. Ou pode pegar a calculadora e fazer, tá, gente? Coloca Sim. lá, x igual a 0. Depois x igual a 1. E vai anotando o resultado. Aí pode ser 2 casas só depois da vírgula, tá ótimo. Eu deixei com todas, mas poderia ser só 2 casas depois da vírgula. Uma, tá? Então, a gente vê que vai diminuindo de 40% em 40%. É só usar essa fórmula. Esse era o exercício 6. O 8. O 8 é igualzinho esse daqui, ó. Do PIB. Só que vocês vão ter que fazer na calculadora. Porque não foram dados os valores, né? Ah, deixa eu copiar isso aqui, que isso aqui é uma coisa para ficar digitando. Então, investindo 20 mil é o valor inicial que você tem lá para investir. Numa aplicação que rende 1% ao mês. Como ela vai render, vai aumentar o seu dinheiro. Então, é 1%, 1 dividido por 100 ao mês. Quanto tempo obteremos 22 mil? Esse é o valor final. É o valor que eu quero daqui tantos meses, né? O que é um mês? Tantos meses. E aí eu quero descobrir o X. Então, vai ser a mesma coisa, ó. Eu vou pegar o 22.761,87. Vou dividir pelos 20 mil. Vai sobrar... Oh, my God. Não vai funcionar isso. Eu quero tirar esse parênteses. 1,01 elevado a x. Então, ó, eu substituí todos os dados que eu tenho aqui no problema, né? Ó, valor final, que é o quanto que eu quero obter no final, né? No montante. Valor inicial, que é o quanto eu investi. A taxa, 1 dividido por 100, que é 1%. E o prazo é x. Então, o que está multiplicando os 20 mil, passei dividindo. E somei esse 1 com o 0,1. Vamos fazer a conta aqui. 700, espera aí que eu já não estou enxergando. 761,87 dividido por 20 mil. Vai dar 1,138094. É bom a gente colocar todos os números, tá? Sem miséria aí. Esse número dividido por esse deu isto. (1,01) é elevado a x. O que eu faço para achar o expoente? Contrário da exponencial, que é o log. Aí vou aplicar logo dos dois lados. Ou usa direto log. Esse eu vou fazer usando direto log. A base é 1,01, que é o que está debaixo do x. E aqui é o número do meio, 1,138094. Isso é igual a x. Aí eu vou usar a fórmula de mudança de base. O x vai ser igual. Vou uma fraçãozinha aqui. O log 1,138094 dividido por log de 1,01. Joga na calculadora isso, gente. Vou digitar aqui na minha. Log de 1,138094 dividido por log de 1,01.
Deu 13. 13 meses, porque a taxa é ao mês. Então, fazendo esse log dividido por esse log, na calculadora, no celular dá para fazer, né? Tem um científico aí no celular. Vocês vão achar esse resultado. Beleza. O que mais que nós temos aqui? Tem esse 9, 10 é limite e 11. Vou deixar esse 9 para vocês fazerem na tarefa do Moodle, tá? Tarefa do Moodle, dia 27.04. Então, esse 9 vocês vão resolver, que é bem parecido com os anteriores, de exponencial, e postam lá no Moodle, tá? Daqui a X anos, o valor de equipamento de controle de poluição já tá dada a fórmula, tá vendo? Ó? A fórmula já tá prontinha. Qual é o seu valor hoje? Ou seja, o valor inicial. Todo mundo sabe que aqui é o valor inicial, 2.400. A taxa é de crescimento ou decrescimento? Aí vamos prestar atenção nas taxas, ó. Quando tá aumentando, é maior que 1, porque tá somando, né? Quando tá diminuindo, é menor que 1, porque tá subtraindo. Então, vocês vão falar se está aumentando ou se está diminuindo aqui, de acordo com isso aqui. E qual que é a taxa? A taxa é o I. Então, esse valor que está elevado aqui é 1 mais o I ou 1 menos o I. Depende se vocês falarem que é crescimento ou decrescimento, né? Se for de decrescimento, é 1 menos a taxa, tá? No caso aqui, vocês podem sempre fazer com mais, tá? 1 mais I é igual a isso aqui. 1 mais I é igual a esse valor. Qual que é o valor do I? Calculo o I, tá? Igual aqui, ó. O I era 0,4, 40%. Como que deu 0,6? É só fazer 1 menos a taxa. Então, 0,3 é igual a esse 1 mais I, eu consigo descobrir a taxa. Se vocês colocarem um menos já, vai achar a taxa positiva, e aí vocês vão achar só a porcentagem. Se você colocar o mais, já vai sair o negativo na fórmula, tá? Então, vocês vão achar aí a taxa. E qual é o seu valor daqui a 2 anos? Substitui o x por 2. Então, isso também está bem fácil. É o valor inicial, isso aqui é 1 mais i, você acha o i, e substitui o x por 2, e é o valor daqui a 2 anos. Então, vocês postam esse lá no Moodle. Okay. Mais tarde eu coloco as respostas dele. Limite. Chegamos no limite. Esse daqui, pessoal, x tá... Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que tá muito petitico, né? X está tendendo a infinito. Lembra a última aula do limite? Quando o x está tendendo a infinito, pensa assim, ó, infinito ao sexto, infinito, infinito, vai dar infinito. Se tem o x em cima, vai dar infinito na parte de cima. Se tem o x embaixo, vai dar infinito na parte de baixo. Então, esse limite vai ser infinito dividido por infinito. Infinito por infinito é uma indeterminação. Para tirar essa determinação, a gente vai calcular o limite só das maiores potências. Lembram disso? Vou pegar, então, ó, só a maior potência na parte de cima, que no caso aqui é 4x elevado à sexta, na parte de cima. Na parte de baixo, a gente vai pegar a maior potência, que é... Quanto que é? Maior potência. Quem tem ideia? 2x à sexta? Isso aí. 2x à sexta. Eu tenho que pegar só a parte que tem o maior expoente. Isso quando for infinito sobre infinito. Dá uma olhadinha na aula de limites. Vocês vão ver um resumão lá no final, né? Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem esse resumão, vai. Opa, peraí, não é aqui não. Só um minutinho que eu já pego. Limites infinito. Eu vou pegar o resumão, deixa eu ver se eu acho esse resumão. Ah, resumindo. Vou colocar aqui para vocês verem. O cálculo de limite por artifícios, né? Sem ser pela definição, que eu nem passei a definição para vocês. Que
Ela é muito teórica. Quem estiver fazendo matemática vai ver essa definição na matéria de análise. Análise matemática vai ver limite por definição, tá? Então, ó, primeira coisa, substituir o valor de x na função. Se der um número real, ok. Esse é o resultado, né? Esse é no cálculo de limite. 0 sobre 0 é uma indeterminação que a gente usa a fatoração. Se der um número sobre 0, onde esse número não é 0, né? Tem 3 opções, menos infinito, mais infinito e não existe. Calcula os limites laterais, né? Para verificar se os sinais são iguais ou diferentes, né? Se forem diferentes, não existe. Se forem iguais, é esse o resultado. E por último, que é o que a gente está fazendo agora, ó, se der infinito sobre infinito, vai pegar só a maior potência do numerador e do denominador e simplificar e depois substituir, se sobrar x, né? E lembrando que se for um número sobre infinito, é 0. Se esse número não for o 0, né? 0 sobre infinito é indeterminação, que vocês vão aprender a resolver lá no cálculo 2, por L'Hopital. Então, ó, infinito sobre infinito faz o quê? Maiores potências, né? De cima e de baixo. E aí a gente vai simplificar. Se sobrar x, substitui por infinito. Se não sobrar x, é esse resultado mesmo. Então, vou copiar isso aqui. 4x a sexta dividido por 2x a sexta, o x a sexta a gente cancela, e o 4 dividido por 2 vai dar 2. Limite de uma constante é a constante e acabou. Não, nem sobrou x para substituir, né? Então, é só 2. Esse é o resultado desse limite. Moleza, né? Agora, este daqui. Lembrando, quando a gente vai substituir o x, o limite some, porque o x vai sair daqui e sai o limite também, ó. O x vai colocar no lugar, na parte de cima e na parte de baixo. Quem tá entrando agora? Larissa caiu. Só um minutinho. Pronto. Então, ó, vou substituir o x na parte de cima por 3 e na parte de baixo também. 2 vezes 3 menos 6. Limite, sempre a gente começa fazendo isso. Então, troquei o x por 3 em cima e o x por 3 embaixo. Aí, a gente faz essa continha. 4 vezes 9, 36, menos 36, 0. 6 menos 6, 0. 0 dividido por 0, indeterminação. Vamos lá. 0 sobre 0. Usa fatoração. Nesse caso aqui de fatoração, a gente tem o quê? Uma equação de segundo grau, que a gente pode usar aquela fatoração que eu passei hoje, ou diferença de 2 quadrados, que aqui no caso é o mais simples. Esse 4x ao quadrado menos 36, ele é a mesma coisa que o 2x ao quadrado menos o 6 ao quadrado. Ó. Que número que está ao quadrado aqui? O 2 e o x. Nesse 36, que número ao quadrado é? É o 6. Então, eu tenho uma diferença entre 2 quadrados. Vamos relembrar aí a fórmula da diferença de 2 quadrados. Quando eu tenho ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, é a mais b vezes a menos b. Essa é a fórmula para diferença entre dois números que estão ao quadrado. Então, aqui vai ficar... Isso. O a, que é 2x, mais o b, que é 6, e o a menos o b. A mais b, a menos b. Aí, o que eu faço? Ó? Nesses dois fatores, eu olho se embaixo tem algum fator parecido com esse. Nesse caso, tem. Poderia não ter, tá? Aí, eu teria que continuar fatorando. Por exemplo, se aqui tivesse 3x menos 9, eu ia ter que fatorar mais em cima e embaixo. Mas nesse caso não precisou, tá? Já tá igualzinho o fator de baixo. Então, é só copiar aqui, ó. 2x menos 6, como fator embaixo. Não vai precisar fatorar, porque já ficou igualzinho, já vai dar para cancelar. Tem que sempre ter quando deu 0 sobre 0, alguma coisa igual em cima e embaixo vai aparecer. Porque aí você vai cancelar, vai sobrar apenas o 2x mais 6. Sempre cancela os iguais. 2x menos 6 dividido por 2x menos 6 é 1. Então, sobra 2x mais 6. Esse 2x mais 6 que eu vou calcular o limite.
Deixa eu pegar aqui o limite. De 2x mais 6, quando x tende ou se aproxima de 3. Como que a gente calcula esse limite? Só substituir o x por 3. Então, vai dar 6 mais 6, 12. Então, deu 0 sobre 0, usa uma das formas de fatoração, ou diferença de 2 quadrados, ou aquela do ax menos x1, x menos x2, ou fator comum, ver qual das três aí se encaixa. Geralmente é uma dessas três que eu vou passar, tá? Nesse exercício aqui, mesma coisa. Vamos substituir o x por 2. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, vocês têm que me perguntar, porque se vocês não falarem nada, eu tô indo embora, tô fazendo. Como se vocês estivessem entendendo tudo. Tô substituindo aí o x por 2. Troquei todos os x por 2. Em cima vai dar 8 menos 8, 0. Embaixo vai dar 4 menos 6 dá menos 2, mais 2, 0. Novamente, uma indeterminação 0 sobre 0. Tenho que fatorar. Aqui no caso, provavelmente eu vou ter que fatorar em cima e embaixo, né? Tá na cara. Porque são duas equações do segundo grau. Na parte de cima, se eu for fazer diferença de 2 quadrados, o 8 não é um quadrado perfeito. Então, não dá para fazer diferença de 2 quadrados. A menos que eu fatore em duas etapas, né? Na parte de cima, é a mesma coisa que colocar o 2 em evidência, x ao quadrado menos 4. Né, ó? Porque o 8 é 2 vezes 4. Né? Então, se eu colocar o 2 que está repetido em evidência, eu consigo agora sim uma diferença entre dois números ao quadrado. Agora sim, o 4, mesma coisa que 2 ao quadrado. Agora eu consegui uma diferença de 2 quadrados. Se você não quiser fazer assim, você pode usar aquela fórmula do x menos x1, x menos x2, que é a fórmula que eu vou ter que usar na parte de baixo. Vamos continuar na diferença de 2 quadrados aqui. Vai dar x mais a, é a mais b, né? E a menos b. Usando essa fórmula aqui da diferença de 2 quadrados, né? A mais b, a menos b. É a mesma fórmula que eu usei aqui. Então, essa ficou a parte de cima. Agora, a gente tem que fatorar a parte de baixo. Porque não tem nenhum fator comum. Aliás, a parte de baixo nem fator tem, né? Fator é um produto. Não tem nada de produto aqui embaixo. Então, eu vou ter que saber como fatorar uma equação de segundo grau. Já sabemos, né? Vou pegar lá a fórmula que está lá em cima, para não ficar digitando. Aqui, fatoração. Vou ter que fazer tudo isso aqui. A fórmula já pronta. Copiando e colando. Tô aqui, né? Agora eu quero fatorar x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, o b é menos 3, o a é 1 e o c é 2. Vai ficar 9 menos 8. Então, esse é o delta. Aqui vai ficar menos o b é menos 3. Mais ou menos a raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Então, vai dar 3 mais 1, ou menos 1, né? Dividido por 2. 3 mais 1, dividido por 2, dá 4 por 2, vai dar 2. E 3 menos 1, 2, dividido por 2, vai dar 1 positivo. Então, a nossa fatoração, que é x quadrado menos 3x mais 2, vai ser igual a essa fórmula aqui, hein, pessoal, que eu tô usando. O a no caso aqui é 1. Deixa eu dar pra lá. O a é 1, então não precisa colocar nada, né? Não tem na frente nada aqui do x quadrado, então não precisa colocar nada aqui. X menos x1, x menos x2.
Então, ficou só assim, não precisa nem dessa outra parte de baixo. Já estamos faturados. Então, vai ficar x menos 2 vezes x menos 1. Isso daí, então... Peraí que eu vou fazer uma outra coisa aqui. Ficar mais organizadinho. Vou pôr isso aqui. Vocês não querem aproveitar para perguntar qualquer coisa? Tô fazendo isso. Qual bagunça isso? Agora eu vou copiar isto. Agora eu organizo melhor. Aqui. Eita, que isso aqui vai ficar assim, desse jeito, pra cá, pra lá. Não fica pra lá, porque não cabe. Certo. Melhorou. Acho que dá pra enxergar aí. Mais ou menos. Pronto, acho que deu. Então, ficou. X ao quadrado menos 3x mais 2, que é essa parte aqui de baixo, ficou x menos 2, que multiplica x menos 1. Ops, o que virou maiúsculo assim? Ah, maiúsculo. X menos 2, x menos 1. É a mesma coisa. O meu Word aqui para digitar. Isso. Aí na parte de baixo, então, aqui... Cadê o design? Eu vou digitar a mesma coisa. X menos 2, x menos 1. Isso. Eu vou diminuir aqui um pouco para ver se cabe. Tudo. Coube. Mesma coisa, eu vou passar aqui embaixo. Menos 2, x menos 1. Então, ó, essa fatoração do 2x quadrado menos 8, a gente vai fazer em duas partes. Eu fiz evidência, coloquei o 2 que está repetido em evidência, e depois fiz a diferença de 2 quadrados. Poderia ter feito exatamente igual a esse daqui. Achado x1, x2 e feito em uma parte só. Porque ia ficar a, que é 2, x menos x1, x menos x2. O x1 e o x2 desse aqui ia dar 2 e menos 2. Então, ia ficar igualzinho assim. Aqui, no caso, eu fiz em duas etapas e na parte de baixo fiz só usando essa fórmula. Então, vocês é que sabem como pode fatorar uma equação do segundo grau. O x menos 2 eu posso cancelar. Vai sobrar 2 que multiplica x mais 2, dividido por x menos 1. X menos 1. Isso. E é aqui que eu vou calcular, então, o nosso limite, em cima disso. Coloca lá o limite de tudo isso aqui que eu vou copiar, ver se eu consigo copiar. Ctrl C, Ctrl V. Quando x está tendendo a 2. Lembra, depois que fatorou, tem que voltar e substituir o x pelo valor do limite. Substituir o x por 2 vai dar 2 vezes 4, 8, dividido por 1, 8. Esse é o resultado do limite. O limite sempre tem que dar um número, ou infinito, menos infinito, ou não existe. Tem essas opções. Dúvidas, pessoal? Acho que não, né? Tá todo mundo dormindo já. 10 horas. Tá acabando. Esse aqui, pessoal, vou substituir o x por 4. Estamos aqui ainda. Susto. Então, 4 elevado
A 3, estou substituindo x por 4. Menos 65. Então, vai ficar... Não, tudo isso é elevado à quarta, né? Elevado à quarta. Tá pequenininho. Chegando 4. My God. Word me deixa... Assim. Ok. Faz primeira conta dentro do parênteses, ó. 64 menos 65, depois que eu vou elevar a 4. 64 menos 65 é igual a menos 1. Menos 1. Por que vocês ficam saindo e entrando? Tá ruim a internet aí, caindo? Será que é isso? Ou é o Teams que é muito ruim? Oi? Cai mesmo. A D, acho que a senhora pulou, né? Deixa eu ver. Não tem D. Mas só tem EF. Sumiu minha D. Eu Vou vi lá buscar. no Moodle que tá lá, ué. Daqui a pouquinho eu faço D. Tá bom. Então vai ser, ó, menos 1 elevado à quarta. Que vai dar 1. Esse é o resultado, acabou. Desse não precisa nem pôr na prova, que é muito fácil, né? 5 dividido por infinito ao quadrado é infinito, né? Mais 2 terços. Estou substituindo o x por infinito, né? Nesse caso aqui. Espera aí que eu já subo. Qualquer número dividido por infinito é quanto? Quem sabe? É zero. Infinito, né, senhora? Não, zero. Ó, você vai sempre acompanhar esse resuminho, ó. Um número por infinito dá zero. Porque pensa assim, ó. Você tem um chocolate para dividir para a população do mundial, do mundo inteiro. Um chocolate dividido pelo mundo inteiro vai dar nada para cada um. É zero. Né? Então, um número com infinito embaixo vai dar zero. Então, um número por infinito, zero. Zero mais 2 terços dá 2 terços. Deixa eu buscar a D que eu devo ter apagado. Vou pegar aqui. B, C, D. A D é aquela... Ah, não tem jeito de copiar. Vou digitar. Cada vez que eu aperto, diminui um pouquinho. X tendendo a 4, né, eu acho. 5 menos x dividido por... Deixa eu olhar lá de novo. X ao quadrado menos 16. Isso. Sim, né? Então, vai ficar em cima 5 menos 4. E embaixo 4 ao quadrado menos 16. Então, vai ficar 1 dividido por 0. Deu ruim, né? 1 dividido por 0, eu tenho 3 opções, que é a parte aqui, ó. Se der o número sobre 0. 3 opções. Eu tenho que fazer os limites laterais. Isso aqui é na letra D. Acho que assim melhora um pouco. Ok. Então, eu vou fazer... Vou pegar um negócio aqui já feito. Isso é preguiça de fazer, acho. Né? Que dá muito trabalho ficar digitando, nossa. Meu mouse tá horrível. Vou pegar aqui já digitadinho. Peraí, é x tendendo a 4, né? Vou pegar um bem parecido. Banana, banana. Banana. Então, eu vou fazer, ó, esse limite... Ai, que droga. É isso aqui mesmo.
dou muito de copiar, não. Tem que ficar Ó, x está tendendo a 4 primeiro pela direita. Eu tenho que fazer os limites laterais, a direita e a esquerda. Então, vou fazer primeiro a direita desse limite aqui. A gente sabe que já deu 1 sobre 0, né? Então, deixa eu pôr aqui 1 sobre 0. Esse 1 sobre 0, ou ele vai dar mais infinito, ou vai dar menos infinito, tá? Então, substituindo aqui por 4, deu 1, e aqui deu 0. 1 sobre 0, ou vai ser mais infinito, ou vai ser menos infinito. Para isso, eu pego e substituo x por um número próximo de 4, só que maior que 4. Vamos pegar, então, 4,1. E substituir aonde? No x da função. Vou substituir aqui nesse x quadrado e no x aqui do menos 5. 5 menos x e x ao quadrado. Em cima vai ficar 0,9. Embaixo, quanto que é 4,1 ao quadrado? Eita, peraí. Minha calculadora tá ruim. Agora não parem de fazer isso. 4,1 ao quadrado. 16,81. Menos 16 vai dar 0,81. Quando você fizer 0,9 dividido por 0,81, vai dar 1,1 positivo. Então, esse limite aqui é mais infinito. Então, a resposta aí, mais infinito. Esse mais aqui significa que vai aumentando, aumentando, aumentando. Por que a gente pegou 4,1? Porque é um número que está tendendo a 4, maior que 4. Poderia ter pego 4,01. Ia dar um número mais próximo ainda, um número maior ainda. Se eu pegar 4,0001, maior ainda, cada vez maior. Quanto mais próximo do 4 eu tiver, maior vai ser esse resultado que eu estou fazendo dessa conta aqui. Vocês podem ir aumentando aí o número, aumentando, quer dizer, chegando cada vez mais próximo de 4, né? Diminuindo o número, para chegar próximo de 4, e vocês vão ver que esse número vai crescendo cada vez mais. Então, aqui deu 1,1. Só que se você pegar, aumentar um zero aqui, vai aumentar esse número aqui, né? Vai dar 0,99, e aqui vai dar 0, não sei quanto que vai dar aqui, porque vai ser 4,01 elevado ao quadrado, né? 4,01 ao quadrado. Então, vai dar 0,801 aqui, ia dar 0,0801. Então, ia aumentar muito mais esse número aqui. Então, cada vez maior. Ia ser 1, depois 100, 1000, 1 milhão. Então, quanto mais próximo de 4, maior vai ficar essa resposta. E o número não importa. O que importa é que está dando positivo, então sabe que vai para infinito. Um número sobre 0, infinito. Agora, a gente vai fazer a mesmíssima coisa, só que para 4 à esquerda de 4. Então, a gente vai precisar descobrir se é mais infinito ou se é menos infinito, à esquerda do 4. Então, para falar que é a esquerda, a gente coloca um menos no expoente. Então, a esquerda de 4 tem que ser menor que 4. Vamos pegar o 3,9. 5 menos 3,9 é 1,1. E aqui vou colocar 3,9 ao quadrado, que vai dar um número menor que 16, óbvio. 15,20, menos 16, né? Claro. Menos 0,79 aqui embaixo. Menos 0,79. Aí em cima deu mais, embaixo deu menos, aqui vai ficar menos. Não me importa quanto deu esse número, mas eu vou fazer aqui a conta. Deu 1,39 negativo. O que importa é que deu negativo. Ops, esse aqui era positivo. Aqui deu negativo. Se deu negativo, tá indo para menos infinito. Então, a nossa resposta aqui é menos infinito. Pronto. Se um deu mais infinito, outro deu menos infinito, o que significa? Que o limite não existe. Esse limite aqui que eu quero calcular
Que era daqui para cá, mas não vai. Não existe. Só vai existir se os dois derem mais infinito ou se os dois derem menos infinito. No caso aqui, deu um para cima, outro para baixo. Então, nada feito. Professor, Ou, se deixar só respostas assim de um menos infinito e o outro mais infinito, tá meio certo ou precisa? tá meio certo. Você tem que colocar aqui, porque o que eu pedi para você calcular é x tendendo a 4. Então, não pedi- é porque às vezes você esquece de colocar que não existe e tal, e, entendeu? Mas tá meio certo. Meio certo. Tá quase lá. Uhum. Porque eu pedi para calcular esse daqui, né? Tendendo a 4, não a positiva Isso. e a direita e a esquerda, desculpa. Então, por isso que ia ter que descontar só um pouquinho. Uhum. Não, porque daí o raciocínio tá certo, né? Só faltou Concluir, dar a concluir. resposta final. É. Obrigado. De nada. A lista que eu passei para vocês, se vocês lembrarem bem, eu pedia separadinho. Aí sim estava certo, só colocar esse ou esse. Porque eu pedia Eu tô pensando nela, tô pensando justamente nela, entendeu? que lá eu já pedi. Letra A era direita, letra B era esquerda, então era separado. Isso. Uhum. Nesse aqui, não, eu pedi para calcular só esse. E para calcular esse, você tem que fazer a direita e a esquerda. Então, eu teria que fazer os dois para poder concluir a resposta. Ok. Ok? O último de hoje. Para calcular esse limite. Limite de x tendendo. Deixa eu fazer um negócio que essa função aqui, ela é antiga. X tendendo a 3 de f de x. Agora eu apago isso. Como que eu faço isso? Ó? Quando o x está tendendo a 3, ele é um número próximo de 3. Não é igual a 3. Onde que estão os números próximos de 3? Eu vou ter que fazer isso aqui também, que eu não vou conseguir mexer com essa função desse jeito. Aqui. Só um minutinho que eu vou ter que digitar isso aqui de novo, porque ele está no Word antigo. Ela fica muito ruim de a gente ficar clicando. Então, a função vale menos x menos 3 quando x é menor que 1. Só estou copiando. Ela vale 6 menos 2x se o x estiver entre 1 e 4. E ela vale 2 menos x quando x é maior ou igual a 4. Pronto, já copiei. Vou mandar isso aqui embora. Beleza. Eu quero saber x tendendo a 3. O x tendendo a 3, ele é menor que 1. Ele está entre 1 e 4 ou ele é maior que 4? Está na primeira, na segunda ou na terceira? Na segunda. Isso. O 3 está entre 1 e 4. Então, eu vou calcular o limite usando isso aqui. Porque os pontos próximos de 3 estão entre 1 e 4. Certo? Então, eu vou calcular. Deixa eu copiar isso aqui. No lugar do f de x, 6 menos 2x. Eu só pego a parte que me interessa dessa função. Elas são em 3 partes, né? Eu tenho 3 partes da função, mas quando x está próximo de 3, a função correspondente é 6 menos 2 vezes o x, que vai dar 0. Esse limite, então, vale 0. Só isso. Agora, x tendendo a... Oi. Por que a equação é essa do 6 menos 2x? Porque o x está próximo de 3. Aí você tem que ver aonde estão os valores de x próximos de 3. O que é próximo de 3? 3,1, 3,01 ou 2,999. Onde estão esses números próximos de 3? Eles estão aqui, entre 1 e 4. Ó. Ah, tá. Obrigada. Você tem que olhar qual que é o x correspondente.
Certo. Na letra B, era x tendendo a zero, né? Apaguei, esqueci de olhar. Deixa eu olhar no simulado. É, x tendendo a zero na letra B. Ok. O x tendendo a zero. O zero, ele é menor que 1, entre 1 e 4 ou maior que 4? É a primeira equação. É a primeira. O zero é menor Primeira, que menor que 1. O zero ele é menor que 1. Então, eu vou usar a função menos x menos 3. Vou substituir o x aí por zero. Que no caso aqui, a letra B está pedindo x tendendo a zero. Então, a resposta vai dar menos 3. Só isso, molezinha. Por enquanto. Nada. Ó, a letra C... Ops. Pedindo x tendendo a 1. Aonde estão os pontos próximos a 1? Muita hora nessa calma. Aqui. Números próximos a 1. Por exemplo, 0,9999 tá aqui na primeira, não é? Que é menor que 1. E 1,1, 1,01, 1,0001 já tá aqui na segunda, que é entre 1 e 4. 1,01 está entre 1 e 4. 0,99 está menor que 1. Então, o 1 é onde justamente está dividindo em duas partes. Então, quando esse número aqui for igual a um dos números aqui que estão na divisão, eu vou ter que fazer os limites laterais, para verificar se esse limite existe ou não. Entenderam? Limites laterais. No caso, ele tem duas possibilidades, né? Então, eu vou fazer os dois, a direita e a esquerda. A gente só indica aqui, né? Põe um maisinho para falar que você vai pegar os números maiores que 1. Tá. Quando x é maior que 1, ele tá na primeira, na segunda ou na terceira? Os números próximos de 1, só que maiores que 1. Na segunda. Na segunda, são números entre 1 e 4, que estão próximos de 1. Então, aqui eu vou calcular... Vou copiar desse aqui. Não dá certo. Ah, dá certo. X tendendo a 1 desse valor. Então, vou substituir aqui por 1. Vai ficar 6 menos 2, 4. Esse limite, então, deu 4. Certo? Agora, eu vou ter que fazer a mesma coisa, só que para x tendendo a 1, pela esquerda. Pela esquerda é menor que 1, ó. Então, 0,99, 0,9999. Então, é menos x, menos 3. Menos x, menos 3. Quando x é menor que 1. Não cabe tudo no mesmo lugar. Vai ficar menos 1, menos 3. Menos 3 vai dar menos 4. Os limites laterais ficaram iguais? Não. Não. O que significa? Esse limite aqui Não existe. não existe, porque um deu 4, outro deu menos 4. Então, esse limite não existe. Ou vai ter um salto, ou um buraco. No caso aqui vai ter um salto, né? Porque um deu 4, outro deu menos 4. Um tá lá em cima, outro tá lá embaixo. Então, não vai dar para calcular esse limite. Agora, vamos calcular... Ah, vou fazer a mesma coisa. Estendendo a 4 agora. Aqui é um 4. Tem que fazer os limites laterais, pois o 4 é a mesma coisa, ó.
Tá vendo que tem um 4 aqui e um 4 aqui? Então, aqui é x menor que 4. Por exemplo, 399, 39999. E aqui é x maior que 4, 4,01. Então, a função se divide em duas partes. Quando for 4 à direita, eu vou ter que pegar números maiores que 4. Aí, essa função, 2 menos x. Aqui vai ser, então, 2 menos x. Que, no caso, vai ser igual 2 menos o 4. Está tendendo a 4, né? Que vai dar menos 2. Depois, eu tenho que pegar o 4 à esquerda. Números menores que 4. Cadê o menor? Menor que 4 é 6 menos 2x. Então, aqui é 6 menos 2x quando x tende a 4. Então, vai ficar 6 menos 2. Oi! Mas por que no caso essa é a segunda também? Porque, tipo, na terceira, o 4 é incluso. Na segunda, é só próximo de 4. Olha, limite não importa o igual. O x está sempre tendendo a 4. Ele nunca vai ser igual a 4. Não importa se tem igual ou se não tem igual. Não importa. Porque o x é um número próximo de 4. Ele pode ser 3,99999, que está aqui no menor que 4. Ou ele pode ser 4,00001, por exemplo. Ele nunca vai ser igual a 4. Ele está se aproximando de 4, ó. Eu quero saber o limite quando o x se aproxima de 4. Não quando ele é igual a 4. Nessas funções aqui, a gente substitui pelo número, né? Só que porque quando eu sei que ela é contínua, se ele está próximo de 4, o valor vai estar próximo aqui do menos 1. Né? Então, é uma questão de proximidade, quando a função é contínua. Quando a gente faz os laterais e dá diferente, é porque a função não é contínua. Ela tem um buraco, tem um salto. Então, não importa o igual. O limite, o x está se aproximando, ele não é igual a 4. Então, você tem que, sempre que tiver o número se dividindo aqui, não importa se tem igual ou não, tá? Você sempre faz o próximo. Aqui tem números próximos de 4, por exemplo, 3,99999 tá aqui nessa função, e o 4,0001 tá aqui na de baixo. Então, não importa o igual, importa o que está próximo de 4. Então, tem valores aqui e aqui. Quando o número aparecer aqui na divisão das funções, tem que fazer os laterais. Então, tanto 1, mesmo não tendo igual a 1, e o 4, mesmo estando igual a 4, você tem que fazer os laterais, porque eles aparecem aqui na divisão. Não importando se tem igual ou não, beleza? Entendi, obrigada. Esse aqui, pessoal, deu igual. Tanto a direita quanto a esquerda ficou igual a menos 2. Porque, ó, 6 menos 8 também dá menos 2. Então, esse limite existe e é igual a menos 2, que é o resultado que deu aqui. Esse deu diferente, então não existe. Ok? Aí tá perguntando se a função é contínua. Quando o limite não existe, não é contínua. Não é contínua em x igual a 1. Se o limite não existiu naquele ponto, não é contínua. Em x igual a 4, sim. Deu contínua. Porque o limite existe e é igual ao valor da função. Se você substituir x igual a 4, não, x igual a 4, ele existe aqui, 4. Nesse caso, pessoal, ó, mesmo se tivesse dado os dois limites tivessem dado o mesmo resultado, essa função não seria contínua porque não teria o x igual a 1. Não tem o 1, então o 1 igual não tem, seria uma bolinha aberta, né? Então, ela não seria contínua de qualquer jeito. Para fazer o gráfico, vamos apelar para o décimos. Porque aqui não consigo desenhar. Deixa eu copiar isso. Vou compartilhar com você meu décimos, que aí vocês vão ver como é que eu vou fazer. Pro, essa correção vai estar no Moodle, né? Vai sim. Vocês conseguem digitar para mim a função? A primeira é
memória, pera. Menos x menos 3, né? Então, y igual a menos x menos 3 com x menor que 1, certo? Certo. Agora vamos para a segunda. É 6 menos 2x com x entre 1 e 4. Ah, já estou lembrando, não precisa nem digitar. E por último, é 2 menos x? Isso. Só que com x maior que 4. Maior ou igual a 4. Ficou assim. Vocês observem, ó. Ah, deixa eu aumentar isso aqui. Ó, no 1, não dá pra ver. No 1, que é essa linha aqui, ó. Aqui é 2, né? No 1, deixa eu fazer x igual a 1 pra vocês verem aqui. Tanana, tanana. Ó, essa linha de bolinhas aqui é o x igual a 1. Tá vendo que no 1, ela tem um resultado aqui embaixo e tem um resultado aqui em cima, tá? Então, ela se divide aqui no 1. No x igual a 4, ela também se divide, ó. Tem uma parte azul aqui e uma parte verde, né? Tem um valor entre 1 e 4, essa parte azul, ó, entre 1 e 4, e a parte verde para maior que 4. Só que elas se emendam aqui, ó. Elas se encontram no ponto x igual a 4. Por isso que o limite existe, porque elas se encontram, ela é contínua. Eu consigo desenhar essa parte da função sem tirar o lápis do papel. Agora, aqui não. Eu tenho que desenhar essa parte, aí salto e vem para cá. Porque essas bolinhas aqui, elas não existem, na verdade, né? Eu só pus para vocês enxergarem a divisão do 1 aí. Então, ela tem esse salto, ó. Daqui, ela pula lá para cima. Agora, no 4, não. Elas se encontram. Então, quando elas se encontram, mesmo estando divididas, ela é contínua. Beleza? Deixa eu copiar esse gráfico para lá. Vamos compartilhar o Word. Cadê meu Word? Acho que é esse. Isso. Então, para fazer o gráfico, como que vocês iam fazer isso no papel? Vamos lá, será que dá tempo? No papel, vocês teriam que fazer tabelinhas. A gente já fez alguns, né? Aí depois eu corto bonitinho para deixar lá. Mas vocês teriam que fazer tabelinhas, né? Ó, esboçar esse gráfico. Deixa eu inserir uma tabelinha aqui. Vamos, minha tabela funcione. Então, ficaria x aqui, y aqui. Teria que fazer cada parte, né? A primeira parte é para x menor que 1. Então, o y é menos x menos 3, quando x é menor que 1. Então, eu ia pegar aqui, por exemplo, 0. E é importante você pegar o 1, mesmo não sendo igual. Porque você pode fazer a bolinha aberta no 1. Tudo bem, não quero pegar o 1. Vou pegar o menor que 1, o 0 e o menos 1. Tudo bem, pode pegar. Só que você tem que chegar seu gráfico, ó. Cadê meu gráfico? Tá aqui. Seu gráfico, mesmo se você escolher o 0 e o menos 1, você não pode parar aqui no 0. Você tem que chegar até no 1 aqui, ó. Até nessa linha aqui. Você tem que esticar a sua reta até ela ficar na direção aqui da reta 1. Da parte do 1. Tudo bem você fazer a conta sem o 1. Mas você tem que chegar até o 1. Então, ia ficar menos 1, menos 3, que ia dar igual a menos 2, né? 1, menos 3, menos 2, isso. Aí você ia marcar os pontos, ó. Menos 1 com menos 2, ia dar um pontinho bem aqui, nesse lugarzinho aqui. E o 0 com o menos 3 ia dar aqui. Aí você ia traçar a reta, se ficar faltando essa pontinha aqui, ó, vai ficar errado. Por isso que é bom você colocar o 1 como se fosse uma bolinha aberta. O 1 ia dar menos 1, menos 3, ia dar menos 4. Então, isso aqui seria uma bolinha aberta.
Deixa eu ver se eu tenho achar uma bolinha aberta. Onde que tem uma bolinha aberta? No símbolo, acho que tem uma bolinha aberta. Cadê uma bolinha aberta aqui no símbolo? Não tem bolinha aberta aqui. Tá texto normal. O O fica parecendo uma bolinha aberta. Então, esse 1 aqui seria uma bolinha aberta aqui. Aqui não parece a questão da bolinha, mas seria. E a bolinha fechada... Aqui também seria outra bolinha aberta, porque não tem o igual a 1, né? Só no 4 que ia ficar fechado aqui, né? Se tivesse o igual a 1, por exemplo, menor ou igual a 1, essa bolinha aqui seria fechada. Ia ficar certinho até aqui, né? Enfim, vamos colocar mais uma tabelinha aqui. Inserir... Eu tenho que fazer 3 tabelinhas, né? Vocês ainda não dormiram, não, né? Vocês estão por aí, né? Tá acabando. Agora eu vou fazer para x entre 1 e 4. Então, vamos pegar aqui o 2 e o 3. Então, vai ficar, ó, 6 menos 2 vezes 2, vai dar 2. Depois, 6 menos 2 vezes 3, vai dar 0. Então, aí eu ia marcar o ponto. 2 de x com 2 de y. 2 com 2, e dá esse pontinho aqui. Depois, 3 com 0. Ia dar o pontinho bem em cima do eixo x aqui. Aí, você tem que passar do 1 até no 4, ó. A reta não vai de 1 até o 4. Você tem que acompanhar do 1 ao 4. Ou você coloca aqui o 1 e o 4 e faz as bolinhas abertas, né? Um aberto aqui, um aberto aqui. Você tem que ir até 1 a 4. Sempre esses limites são muito importantes, vocês chegarem até eles, tá? A reta tem que começar no 1, terminar no 4. Essa daqui tem que ir do 1 para infinito, né? Negativo. E essa aqui tem que começar no 4 para lá. Então, eu tenho que fazer uma outra tabelinha aqui. Ai, não, deixa eu fazer uma outra tabelinha aqui. Vou fazer aqui mesmo. Porque não me deixam. A última é y igual a 2 menos x, que vocês teriam que fazer. Só que para x maior ou igual a 4. Então, eu vou pegar o 4 e o 5. Então, 2 menos 4 ia dar menos 2. Aqui. E 2 menos 5, que ia dar menos 3. Isso aqui. Aí, então, ia marcar o ponto, ó. 4 com menos 2 e o 5 com menos 3, aqui para baixo. Aí, ia traçar a reta do 4 em diante. Ia ser assim que vocês teriam que fazer, essas tabelinhas para marcar esses pontos, lembrando das limitações, né? Ó, aqui no 1, né, onde termina uma, começa a outra. Aí, essa aqui termina no 4 e a outra continua do 4 em diante. Fazer coloridinho assim até que seria melhor para vocês, né? E o último, dos últimos, tá pedindo para calcular o f de 5. 5 é maior que 4, então é 2 menos x. F de 3. Deixa eu copiar aqui para vocês enxergarem, né? Essa é a nossa função, né? Então, o f de 5. O 5 é maior que 4. Então, eu vou substituir o 5 nesse daqui, na terceira função. F de 3. O 3 está entre 1 e 4. Então, vai substituir na função do meio. 6 menos 2 vezes 3. Vai dar 0. Depois, f de menos 1. É a mesma coisa de fazer a tabelinha, né? Ó. Menos 1 está onde? Menor que 1. Então, vai ficar menos 1... menos 3, vai dar menos 2. Porque menos 1 vai dar mais 1. Mais 1 menos 3, menos 2. F de 4. O 4, ele tem aqui o 4 aqui, mas aqui F de 4 significa que o x é igual a 4. Então, tem que ser esse daqui. 2 menos 4, que vai dar menos 2. E, por último, F de 1. Deixa eu subir isso aqui, você vai dar...
A f de 1 significa que o x é igual a 1. Aonde tem x igual a 1 aqui? Não tem, né? Então, não existe. A função não está definida para x igual a 1. Acabou-se, né? Deixa eu ver. Ó, acabou. E é isso, pessoal.